Neste vídeo, pretendo apresentar a você a definição de progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência de números, mas não é uma sequência de números quaisquer. Compare, por exemplo, com a sequência 1, 2, 3, 4, 5. É uma sequência de números, uma progressão, podemos dizer, mas não é uma progressão geométrica. O que precisamos para definir uma progressão geométrica é um termo inicial e saber que, a partir do segundo termo, nós o obtemos multiplicando o anterior por um número fixo chamado razão. Deixe-me explicar o que eu quero dizer. Vamos admitir que eu tenho o termo inicial, o número 2, e eu vou multiplicá-lo por 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. E assim continuamos, multiplicando sempre pelo mesmo número chamado razão. Nesta progressão geométrica, o primeiro termo, vamos indicar por A1. A1 é igual a 2, que é o valor do primeiro termo, e de um número para o próximo, de um termo para o próximo, eu multiplico sempre pela razão, que neste caso é 3. Indicamos pela letra Q a razão, Q igual a 3. É o que chamamos de razão da progressão geométrica e, comumente, a progressão geométrica é indicada simplesmente pelas letras PG. Bem, você pode ter uma outra situação em que é necessário escrever a progressão geométrica, dado que o primeiro termo seja 90 e que a razão seja menos 1/3. Vamos escrever alguns termos dessa progressão. O primeiro termo, então, é 90. O segundo termo tem que ser o 90 multiplicado pela razão, que é menos 1/3. 90 vezes menos 1/3 dá um número negativo, 30. 90 vezes 1/3, 30. O próximo termo vai ser menos 30 vezes menos 1/3. Resultado, então, positivo, 30 vezes 1/3, 10 positivo. O próximo termo, 10 vezes menos 1/3. Então, menos 10/3 já na forma irredutível. O próximo termo, menos 10/3 vezes menos 1/3, é negativo vezes negativo, vai dar positivo, 10 nonos. E assim sucessivamente. É isso que quer dizer quando alguém fala sobre uma sequência geométrica ou progressão geométrica. Estes dois são exemplos de sequências, chamadas progressões geométricas, mas são sequências. 2, 6, 18, 54, aqui 90, menos 30, 10, menos 10/3, 10 nonos, etc. E você pode já ter ouvido, ou pode vir a ouvir falar, do termo série. Série é a soma dos termos de uma certa sequência. Vamos estudar, em particular, a série geométrica, que é a soma dos termos de uma progressão geométrica. Por exemplo, olhando para esta progressão geométrica, para esta sequência, a série associada a ela, para estes termos escritos, seria o 90 mais o 30 negativo, mais o 10, mais o menos 10/3 e mais o 10 nonos. A palavra série está associada à soma de uma sequência, à soma dos termos de uma sequência. É importante que fique bem clara a diferença entre série e sequência. Isso normalmente gera alguma confusão, principalmente à primeira vista. Vamos voltar um pouco, então, à ideia da sequência, chamada progressão geométrica, analisando uma certa situação. Uma menina chamada Anne salta de bungee jump e, a cada vez que ela chega lá embaixo, a corda se estica, ela volta para cima, torna a cair, a corda se estica novamente. Na primeira esticada, a corda chega a se esticar 36 metros e nas próximas ela vai sempre se esticando 60% do que ela havia esticado na vez anterior, na queda anterior. Organizando na forma de uma sequência, nós teríamos, pensando no quanto a corda estica a cada vez, o primeiro termo seria, então, 36 metros. Nós podemos organizar na forma de uma tabela a queda, tem várias quedas, vamos chamar assim, e o quanto a corda se estirou. Vamos chamar de estiramento. Pode ser cientificamente o nome não mais adequado, mas aqui para ter uma ideia. Vamos considerar que quando ela chega lá embaixo, essa seria a queda número 0. E o estiramento, nesse caso, seria de
36 metros. Estiramento aqui em metros. E nas próximas quedas, o estiramento vai ser 60% do estiramento anterior. Temos, então, o primeiro termo, que é 36 metros, de uma sequência, e a razão desta sequência é 0,6. Lembre-se de que 60% pode ser escrito como 0,6, que multiplica o termo anterior, 60% do termo anterior. Ou seja, quando ela estava lá embaixo, o estiramento era de 36 metros. Voltou, caiu novamente. Vamos considerar esta a queda número 1. O estiramento vai ser de 0,6, 60%, vezes o termo anterior, 36 metros. Depois, voltou. Queda seguinte, esticou a corda quanto? 60%, 0,6, vezes 0,6, 60% de o que eu tinha no termo anterior, que era já 0,6 vezes 36. Isto tudo aqui era o termo anterior. No terceiro momento, ela vai esticar 0,6 de tudo isso que estava no termo anterior, 0,6 vezes 0,6 vezes o 36. Nós podemos generalizar essa ideia por meio de uma fórmula. Como nós escreveríamos o estiramento na enésima queda? Lembrando que considerando o início como a queda número 0. Queda número 0, estiramento inicial, 36 metros. Depois, só vamos introduzindo um fator 0,6 em cada termo, multiplicando o anterior. Ora, na queda número 1, você tem o 0,6 elevado a 1 vezes o 36. Na queda número 2, 0,6 vezes 0,6 seria, então, o 0,6 elevado ao quadrado vezes o 36. Na queda número 3, teríamos o 0,6 elevado à terceira potência vezes o 36. Seguindo assim, você percebe que na queda número 10, nós vamos ter 0,6 elevado a 10 vezes o 36. Então, o estiramento na enésima queda, na queda número n, vai ser 0,6 elevado a n vezes o estiramento inicial, que era de 36 metros. É mais comum escrevermos 36 vezes o 0,6 elevado a n. Este é o termo geral desta sequência, que é geométrica, porque a cada termo nós multiplicamos o anterior por um número fixo chamado razão, que é o 0,6 neste caso. Observe agora que, e se nós precisássemos saber qual seria o estiramento na queda número 12? Vamos, então, fazer os cálculos, a partir, é claro, desta fórmula do termo geral desta progressão. Para obter, então, o estiramento na queda número 12, ora, nós vamos precisar desta fórmula, trocando o n pelo 12. Teríamos, então, 36 metros vezes o 0,6 elevado a 12. Claro que vamos precisar do auxílio de uma calculadora. Deixe-me abrir uma aqui. Muito bem. Digitando, então, 36 vezes o 0,6 elevado a 12, nós teríamos 0,0065 metros de estiramento. 0,0065 metros de estiramento na queda número 12. Observe que era esperado, imaginando a situação do bungee jump, que a cada estirada da corda, a nova estirada é menor que a anterior. Houve energia que se dissipou. Veja que começamos com 36 metros de estiramento. E agora nós temos menos do que 1 centímetro de estiramento. É uma redução considerável e é justamente o que esta progressão mostra. Um termo é 60% do anterior, então ele é menor que o anterior. É importante, nesse momento, observar também que a escolha dos índices que eu fiz aqui me ajudaram a ter uma relação com a fórmula de maneira mais fácil. Quero dizer o seguinte,
Queda 0. Eu poderia ter começado pela queda número 1. Eu escolhi começar pela queda 0 porque aqui o 0,6 apareceria elevado a 0. Na 1, 0,6 elevado a 1. Na 2, 0,6 elevado a 2, etc. Na queda n, 0,6 elevado a n vezes o 36. Isso facilita bastante a escrita da fórmula, a interpretação, seu uso e os cálculos que vêm na sequência. Você poderia escolher de outras maneiras. Por exemplo, se eu falasse que aqui era queda 1, aqui era queda 2, aqui era queda 3, queda 4, etc., na fórmula eu teria que colocar o 36 vezes o 0,6 elevado a n menos 1. Porque na queda 4, o 0,6 aparece 3 vezes. Na queda 3, ele apareceria só 2 vezes, uma unidade a menos. Então, seria possível fazer as contas, seria correto usar essa ideia. Entretanto, facilita se uma escolha for propositadamente mais adequada à nossa situação. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, que isso tenha sido interessante para você. Até o próximo vídeo.